Mais importante do que aplicar a fórmula, é importante que a gente saiba o conceito do que vem a ser juro simples e o conceito do que vem a ser juro composto. Trouxe um problema simples, um problema rápido para discutir as diferenças entre esses conceitos. Vamos lá. O exercício é o seguinte: considere um investimento de R$ 1.000 durante 2 anos. O prazo aí é de 2 anos, nas quais as taxas de juros foram de 10% no final do primeiro ano e 20% no final do segundo ano. O que a gente tem que descobrir? Qual vai ser o montante dessa aplicação financeira, desse investimento, usando os sistemas de juros simples e de juro composto. Vamos começar com juros simples. A ideia é a seguinte: o valor inicialmente aplicado é de R$ 1.000. Esse é o nosso valor presente, esse é o nosso capital. A gente vai calcular para cada período, quer dizer, para cada ano, os juros devido aí da aplicação. No primeiro ano, o exercício indicou que os juros foram de 10%. Então, no final do primeiro ano, ocorrerá o acréscimo de 10% do valor aplicado no início daquele ano. Então, o acréscimo aqui é de 10%. Esse 10% é 10% de 1.000. 10% de 1.000 corresponde a R$ 100. Então, o aumento aqui, o incremento no valor do investimento é de R$ 100. E se o investimento fosse recuperado logo no final do primeiro ano, o valor devido aí seria de R$ 1.100. Só que isso é só o primeiro ano. Agora a gente vai para o segundo ano. No segundo ano, os juros foram destaca lá no enunciado, os juros foram de 20%. Então o acréscimo aqui é de 20%. Então, mais 20%. Aqui que eu tenho que chamar atenção para uma informação importante. A modalidade de juros que a gente está aplicando, que a gente está utilizando, é juros simples. E, por definição, juros simples, cálculo é determinado e incide sempre sobre o valor inicial. No caso aqui, 20% não vai ser sobre 1.100. Como a modalidade de juros é simples, o 20% aqui recai sobre 1.000. Ou seja, 20% de 1.000, juros do segundo ano, R$ 200. E por fim, para encerrar, qual seria o montante usando o sistema de juros simples? 1.100 acumulados, mais 200 relativo ao segundo ano, valor total R$ 1.300. Então, utilizando o sistema de juros simples, o investimento aí vai gerar ao todo R$ 300 de lucro, um retorno aí, um montante de R$ 1.300. Esse é o montante, só que usando o sistema de juros simples. Agora a gente vai refazer o mesmo problema considerando o juro composto. Olha como que fica. Juro composto, valor inicial aplicado, também R$ 1.000. No primeiro ano, a taxa de rendimento, a taxa de juros foi de 10%. A taxa de juros é de 10%. Para o segundo ano, a taxa de juros será de 20%. Então, registre essas duas informações. 10% no primeiro ano e 20% no segundo ano. Para o primeiro ano, o cálculo será de 10% de 100, de 1.000, que é R$ 100. Repara que para um ano, considerando taxas anuais, a rentabilidade de juros simples e a de juro composto é a mesma. Ou seja, depois de um ano, usando o juro composto, também terá um montante de R$ 1.100. Agora a gente vai para o segundo ano. A modalidade de juro é o juro composto. E no juro composto, o cálculo é feito sobre o valor acumulado. Então eu vou calcular 20%, mas só que 20% sobre o que tinha lá no final do primeiro ano, quer dizer, sobre 1.100. Então o cálculo aqui dos juros do segundo ano correspondem a 20%
de 1.100. 20% de 1.100, 20 sobre 100, aplicado sobre 1.100, implica nos juros de R$ 220. Então, os juros relativos ao segundo ano, ao investimento no segundo ano, R$ 220. Com essa informação, a gente tem os elementos necessários para determinar o montante. Qual que é o montante? Tinha 1.100, acrescentou 220. O valor acumulado depois desses 2 anos é de R$ 1.320. Então guarda isso daí. Mais importante do que aplicar a fórmula, a gente tem que compreender a diferença de juro simples para juro composto. No juro simples, cálculo de juros incide, independente do prazo, independente da quantidade de períodos, incide sobre o valor inicial. Já no juro composto, os juros é determinado sobre o capital já corrigido por juros. É o que a gente chama de juros sobre juros. Guarda essas informações, ficamos por aqui e até a próxima.